Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui da B3. Perdão. B3, você sabe o que é? Brasil Bolsa Balcão, a bolsa brasileira aqui. Uma das bolsas brasileiras. Além da TV, você pode ver o programa no Facebook, pode acompanhar o Mercado Futuro no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, enfim. Eu estou parecendo, eu ia falar uma bobagem aqui, mas eu estou em quase todas as redes sociais. E tem boletins, além do programa, tem outras informações. E dê um like lá que eu estou pedindo. Aliás, até para os entrevistados, eu peço, ó, dá um like lá para mim que eu fico feliz. Eu li ontem, antes de ontem, não sei, no jornal o seguinte: o Brasil foi o presidente, seus ministros, alguns ministros foram aos Estados Unidos. Teve lá troca de camisa de jogar a bola, pelo menos teve. E eu acho que eu me lembrei do meu entrevistado de hoje, porque a entidade que deve ser uma espécie do Conselho Nacional da Pecuária de Corte dos americanos, não gostaram nada da conversa da ministra, deputada federal pelo Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, e titular do MAPA, né, o Ministério, a conversa que ela teve com o Pordi, não sei como pronuncia, Sony Pordi, o secretário lá que tem peso de ministro lá da agricultura norte-americana. Mas ela saiu batendo forte. Eu até falei, vou perguntar para o entrevistado se aqui o conselho também vai se inspirar e sair dando umas pancadas. Meu entrevistado é Sebastião Costa Guedes, vice-presidente do Conselho Nacional da Pecuária de Corte, que aliás agora eu preciso chamar o pessoal do conselho. Tem gente muito jovem lá. Eu e o Sebastião somos uma geração mais antiga. Continuamos muito modernos, mas temos uma certa idade. Tá lá, tem o Bento Mineiro agora, tem gente muito jovem lá. Ele também é membro do Grupo Interamericano para a Erradicação da Febre Aftosa, famoso GIEFA, e continua presidindo a Câmara Setorial da Carne Bovina. A ministra Tereza Cristina não fez como o nosso secretário da Agricultura aqui. Ele mudou todo mundo de todos os cargos aqui. Ele pode, é um direito que ele tem. Mas aí, aquela entidade americana é o conselho aqui? Não, o NCBA, né? Isso. National Beef Cattle Association. Eu estive lá na época que presidia o GIEFA, nos gloriosos anos, né? De 2005 até 2010. Nós tivemos lá diversas vezes com o Phil Bradshaw, que você conhece. O Phil. E tratamos com eles, com o Farm Bureau, com todas as entidades americanas. Organizamos uma missão americana que veio ao Brasil, depois fomos com eles ao Paraguai, depois passaram pelo Equador. Missão dos empresários americanos. E então tive contatos com ele. E eles são um lobby poderoso? Eles são um lobby poderoso. Nos Estados Unidos tudo é um lobby poderoso. É um país pragmático, é um país que não fica, na minha ótica, sabe, enzonando, né? Não, é um país que tem objetivos, tem uma estrutura definida, objetivos, e coloca, sabe, os pingos nos is. Os americanos não são de se enrolar, de mudar muito diretoria, de reavaliar, né? Eles planejam e executam. E quando não executam, você tem que ter uma justificativa muito boa. Né? Os Estados Unidos acham o Brasil que é um parceiro interessante para muitas coisas, né? Sem dúvida alguma. Agora, na pecuária, nós somos concorrentes deles. E o Brasil, na época que eu ia lá, e que tinha, né, mais relacionamento com eles, e uma vez até entrevistei, almocei junto com o então secretário de Agricultura do governo Bush Filho, ele era amigo do Phil Bradshaw, e ele me disse, olha, o Brasil tem alguns problemas, Sebastian. Eu falei, o quê? Ele falou, em primeiro lugar, não respeita cotas. E é mesmo, o Brasil acha que os inteligentes estão todos aqui, do outro lado só tem imbecis. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Temos em ambos os lados, até mais imbecis aqui do que eles lá. Então ele dizia, não respeita a cota. Segundo lugar,
que ele disse: nós não acreditamos na inspeção federal de vocês. Ah. E brigamos muito. Eu falei: vocês compram carne do Uruguai, que é livre com vacinação, como o Brasil. E por que isso? O Uruguai é 10 milhões de cabeças, nós temos 220, nós importamos quilos de aviões. E vocês não vendem para nós, vocês vendem para Pluna, vocês vendem para mercados mais restritos. Ele falou: isso é outra coisa. Ele falou: isso é outra coisa, nós estamos cuidando aqui de pecuária. Né? E até me parabenizou no restaurante por estar comendo uma carne, um T-bone americano. Eu falei: isso mesmo, como uma carne americana, que ela é muito boa. Né? E de fato é. Em síntese, o que eu quero dizer é o seguinte: os americanos não acreditam em promessas e fantasias. Este episódio, depois de mais de 20 anos de luta para reabrir o mercado americano para a carne brasileira, isso vem da época do Dr. João Carlos Meireles na presidência do CNPC. Aliás, ele foi um grande presidente do CNPC, foi mesmo. Modéstia à parte, considero ele, sabe, um bom presidente. E eu fui discípulo dele e também fui um bom presidente titular. Interinidade é outra coisa, né? Interinidade é como suplente de deputado, né? Uma vez eu conversei com um deputado suplente, eu falei: e aí? Ele falou: não, é horrível porque você tem que trabalhar com a equipe dos outros, né? Então eu acho que na época do Dr. João Carlos, nós tivemos contato com um alto dirigente do Ministério da Cultura dos Estados Unidos, se não me falha a memória, o nome era Macmillan, para viabilizar a exportação de carne industrializada do Brasil, já dentro do conceito de melhorar o teor de lipídios dos hambúrgueres deles. Carne já de segunda, né? E lutamos mais de 15, 20 anos, nunca conseguimos nada. Teve gente que depois falou: isso são os republicanos, agora com os democratas vai ser diferente. O doutor Pratini lutou com isso, né? Já na administração Obama, né? Com apoio até do Fernando Henrique Cardoso, também não conseguiu. Depois conseguimos em 2017, durou 4 meses, foi essa palhaçada, né? Esquícios de ossos, abscessos profundos. Agora, se você vai ter que exportar uma carne tipo estrogonofe, né? Isso não é prático para a indústria, né? E não é desejável porque importa também. Só um parênteses, no que eu acompanho, em termos comerciais, negócio, os democratas têm sido muito piores do que os republicanos. Mas sempre foram, sempre né? foram. Os republicanos são de fazer negócios e claros nesse sentido. Os democratas são assim um tipo PSDB, né? Fica aqui na discussão e você vê isso. Outro dia eu vi um programa de televisão, até tem um cunho humorístico, mas é interessante, né? O Trump dizendo, né, num programa de televisão: eles querem mudar a energia, agora não vamos mais queimar petróleo, nós vamos cuidar do vento. Por que eles, democratas, não iniciaram esse programa de realmente, sabe, captar o vento? Ele não falou: você vai sair de casa com a sua esposa, vai sair no terraço ou na varanda e olhar: olha o vento, vamos aproveitar para ver televisão, porque a hora que o vento para, blackout na televisão. Quer dizer, é o tipo da coisa que realmente, quer dizer, é um absurdo, eu acho, quer dizer, que ele fale isso, mas é o que o povão gosta e entende. Então agora nós vamos ficar cuidando dessas coisas. Os democratas são muito bons para fazerem as ideias e deixar para outros realizarem. Bom, aqui tinha alguém que queria engarrafar vento, né? Mas vamos no intervalo. Eu converso com o vice-presidente do Conselho Nacional da Pecuária de Corte. Tem outros cargos, mas eu já falei. Doutor Sebastião Costa Guedes. A gente volta rapidamente, até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com o vice-presidente do Conselho Nacional da Pecuária de Corte, Sebastião Costa Guedes. Também é membro do GF e presidente da Câmara Setorial da Carne Bovina, para não confundir. Eu li nesses dias Na verdade, eu estou aproveitando o Guedes para falar um pouco dessa coisa do Brasil e Estados Unidos, porque eu acho que é importante. Eu li nesses dias, o governo norte-americano conseguiu, não é uma questão agrícola,
usar a base de Alcântara, que parece que é um lugar privilegiado. Se pagar, eu pessoalmente não vejo nada de mal. Conseguiram emplacar 750 mil toneladas de trigo, vender para o Brasil sem pagar imposto. Claro que os argentinos iam ficar irritados, não é novidade também. E não acho que conseguiu grande coisa, dizendo que vai fazer uma nova visita aos frigoríficos brasileiros para verificar as condições sanitárias. E a entidade lá, que o Dr. Guedes explicou muito bem, já disse que o Brasil, na área de pecuária e tal, só tem escândalo. Eles escreveram isso mesmo, direto. Antes de fazer a minha pergunta, eu li no jornal, não me lembro exatamente quem falou, nesses dias de visita aos Estados Unidos, um norte-americano dizendo o seguinte, eu acho que é exatamente o que o senhor falou no primeiro bloco. Ele falou que os norte-americanos não têm amigos, eles têm interesses. É isso? É verdade, é verdade. Eles realmente, eles têm amigos, não resta a menor dúvida, eles têm amigos. Isso é ponto claro, né? Você veja os ingleses, né? São típicos amigos deles. Agora, o fator decisório são interesses e negócios. Isso não existe dúvida a respeito, né? Eles são racionais nisso. Eu convivi muito na Organização Internacional da Carne com Phil Seng. Ele era o vice-presidente da International Meat Organization, a famosa aqui para a região chamada de OPIC, Oficina Permanente Industrial de Carnes, mas era realmente a entidade mundial dessa comercialização de carnes. Eu conversava muito com o Phil Seng, ele ainda é vice-presidente lá. E eu falei, o que interessa para vocês do mercado de exportação? Ele falou, Sebastião, o Japão. E depois a Coreia do Sul. O resto não interessa. Falei, por quê? Ele falou, porque esses mercados são 6 bilhões de dólares. Né? Isso não nos interessa exportar para eles. Pagam muito bem, tudo. Né? O resto não nos interessa. O resto é quase uma questão de commodity. O Brasil, como carne bovina, exporta para muitos países, mas exporta commodity, né? Olha, o Camardelli, grande presidente da BIEC, Antônio Jorge. sempre diz o seguinte, língua bovina. Se você não vacina contra a aftosa, o Japão importa, paga 20 mil dólares a tonelada. Se você vacina contra a aftosa, você exporta a língua para outros mercados. Sabe a quanto a tonelada? A 4 mil dólares, ou seja, 5 vezes o preço. Né? Eu li, ainda semana passada, o Urtigar é o secretário de Cultura do Paraná, né? Já era e continua sendo. Ele mesmo, em entidades do Paraná. Sabe quantas toneladas de carne suína o Paraná exporta atualmente? 107 mil toneladas. Se parar de vacinar contra a aftosa, vai exportar 200 mil toneladas de carne suína. Por quê? Porque Japão, Coreia importam. Né? E por pagam, enquanto não, e pagam. Então é este o pragmatismo. Eu não tenho nada contra essa questão de vacina, mas o Brasil faz um plano, discute 3 anos em tudo quanto é reunião, fizeram um cronograma, agora está para aplicar o cronograma, e tem gente dizendo, ai não, vamos atrasar. Atrasa onde não tem infraestrutura que presta, onde não acreditam nos vizinhos. Essa história dos hermanos é um negócio meio para inglês ver, sabe? Hermanos são hermanos, mas muitas vezes você tem problema na família mesmo com hermanos, né? Nós vamos ter pessoas leais. E muita gente aqui diz, a oeste nós temos um problema. Se tem, meu filho, continue vacinando na fronteira dessa área que você acha que tem problemas. Agora, lá no Rio Grande do Norte, no Piauí, nós não temos problema. Né? Então, para de vacinar lá. Faça um plano racional. Eu acho que está na hora de rediscutir isso. Isso vai ser rediscutido na Câmara do Gado de Corte. Depois de amanhã, no CNPC, vou apresentar as minhas ideias e o CNPC decide o que quer fazer. Se queremos continuar fritando bolinhos, ou se já vamos comer alguns bolinhos. Né? Essa é a pura realidade.
todas as vezes que nós vamos cruzar uma ponte, né? Ai, será que ela aguenta? Meu Deus do céu, está na hora de evoluir. É isso que irrita os americanos, sabe? É isso que irrita os americanos. Até porque o que o Brasil vai exportar, se exportar, para eles é carne para hambúrguer, é dianteiro. Eles não vão importar carne Eles traseira brasileira nunca, eles têm ótima carne. Eles compram da gente o que chama de jerked beef, né? Aquele corned beef Corned lá. beef. E que é comida de quem? De sem-tetos, de imigrantes e de pobres. Né? É isso aí. É o famoso quitute de boi que nós temos aqui em lata, acho que é isso. Deve ser. É uma carne meio... É uma carne, né? Já, né? Meio enrolada. É uma carne mais um padrão da Somália, né? Jesus, Maria José. Eu tive com um representante da indústria aqui e ele me disse, entre outras coisas, que eles estão seguindo o que o Ministério está determinando, que eles tiraram aquele negócio da mina lá, como é que chama? A dopamina, aquele... A saponina. Saponina, e que a dose diminuiu, né, de 5 para 2. Coisa que a Colômbia já tinha há 11 anos. E duas coisas só. Ele me falou que isso teve um custo bastante alto para a indústria. E hoje eu li na internet, antes do senhor chegar. Eu só li o título, não li a matéria, mas você deve estar sabendo do que se trata. O simples fato de diminuir o volume é uma garantia de que não vai ter abscesso? Olha, eu acho que a questão dos abscessos e a amplitude dos abscessos que houveram nas carnes brasileiras, inclusive quer dizer, demonstradas fotograficamente por americanos, era devido maciçamente à saponina. Parte dela também vem da falta de higiene da aplicação. Mas a vacina com saponina, a vacina oleosa com saponina, era a única no mundo. No Monde, no World, era a única. No Welt, né? Em tudo quanto é língua. Era a única oleosa com saponina. Saponina é um ótimo agente para estimular a imunidade para vacinas aquosas, mas não para oleosa. Inventaram isso aqui para reduzir capital de giro, porque o correto era a vacina ser avaliada aos 56 dias após a aplicação. Não, e achavam que, como o dinheiro no Brasil era muito caro, o juro muito alto, vamos fazer aos 28. Aos 28, boas vacinas levavam pau. O que fizeram? Colocaram saponina na vacina. Para melhorar e colocaram, baseado no conceito de que era um estudo, uma pesquisa. De repente generalizou. Agora, o criador brasileiro acompanha isso de perto. O Zeito, fui com o Zeito, organizamos reuniões em Campo Grande para avaliar isso em 2013. 5 reuniões, não deu nada. Houve por parte da indústria um pouco caso. Hoje mudou, graças a Deus, e temos gente na indústria. Na época tinham 2 indústrias interessadas em resolver o problema. Tá? 2. Uma mineira, aqui perto de Belo Horizonte, eu vou dizer o nome, atualmente é Inova, na época era a Inova Ertap. E a outra é Ouro Fino. Eles foram companheiros, foram às reuniões. As outras não deram bola. Não deram bola, daquele velho ditado walking, né? Walking? Walking, eating and walking. Conversa com o doutor Sebastião Costa Guedes. Ele é vice-presidente do Conselho Nacional do Pecuária de Corte. Conhece a pecuária brasileira muito bem. Sempre o programa é interessante ouvir o que o doutor Guedes está pensando aí para frente. Vamos ao intervalo e voltamos já para o último bloco. Até já. Ok, estamos de volta. Ao meu lado, o doutor Sebastião Costa Guedes, vice-presidente do CNPC, presidente da Câmara Setorial da Carne Bovina, lá do MAPA, Ministério, e membro do Grupo Interamericano para a Erradicação da Febre Aftosa. O nosso assunto, falamos de várias coisas da relação americana. Voltando aos Estados Unidos, a própria Tereza, antes de ir para os Estados Unidos, a ministra deu uma entrevista declarando o seguinte, que ela ia tentar fazer o possível
mais que vender carne in natura para os norte-americanos, não é um volume grande, é uma grife, disse ela. É para abrir mercados em outros países. Essa é a ideia, é isso? A ideia é essa. Quando você vende para os Estados Unidos, eles não vão comprar muita carne no Brasil, até porque eles têm uma carne chamada gourmet, né? Que é aquilo que nós temos muito pouco e que deveríamos incrementar. Então, agora, tem países tipo Jamaica, Joane Bermuda. Oh, se vocês vendem para os Estados Unidos, eu compro de vocês. É referência os Estados Unidos. Com muita referência no norte da África, são a União Europeia, principalmente a França, né? São mercados referenciais. Né? Até porque tem colonização até Sim. hoje, né? Nesses países. Curioso que não é muito a nossa praia, mas saiu recentemente o PIB dos países aqui da América do Sul. Peru e Chile estão nadando de braçada, 4% de aumento. Crescimento. Nós aqui 1,5%, 2%, Argentina negativo, 2,5%, 3%. E é curioso que quando você olha o mapa, você vê o Brasil, aquele paizão, você vê a Argentina também, um paizão. É curioso. O Sim. que trava a gente, eu lembrei de uma frase do Dr. Guedes, não sei se ele instalou lá na porta de onde tem a reunião da Câmara em Brasília, setorial da carne bovina, mas o Dr. Guedes foi uma vez numa reunião e ouviu tanta estultice que ele propôs ao presidente da mesa lá que pusesse um detector de seres invertebrados para não deixar entrar. É, isso mesmo. Nós devemos ter muito ser invertebrado Temos aqui. E também temos alguns microcéfalos raquidianos. Tem uma grande coluna, mas tem um cérebro pequenininho. Pequeno. Né? Porque não andam as coisas, né? Não anda. O Brasil... Olha, o doutor Pedro Camargo Neto, que você conhece, Sim. respeita, sabe quem é, quanto a questão da defesa sanitária brasileira, que os americanos questionam, diz que aqui tudo, nada funciona e tal, o doutor Pedro sempre diz a mesma coisa. Você precisa ir lá na Secretaria da Agricultura e perguntar para o secretário, a nossa defesa, as nossas barreiras estão funcionando? Se tiver, para de vacinar. Não é isso que o senhor defende também? Eu defendo isso daí, e tem estados que não adianta, tem estados que a estrutura de defesa está, para ser assim um termo mais gentil, esfacelada. Né? Por quê? Não tem mais dinheiro, o dinheiro é gasto tudo em programas sociais, né? Não se gasta dinheiro em programas econômicos que vão gerar recursos para mais programas sociais. O Brasil é assim, né? Você não vê ontem, saiu na internet, uns índios pondo fogo numa ponte de madeira lá na região importante de produção. Tem adote, isso não se faz, né? Isso não se faz. Né? Eu não vi. Saiu ontem alguém do Mato Grosso, me falha a memória, mostrando isso. Isso não se faz, lei é lei. E acabou. Eu acho que lei é lei. Nós somos todos brasileiros. Eu sei que os índios não têm muitos recursos de formação, mas também não são os donos os reis da cocada, né? Eu falo isso porque não é isso. Também precisam ter disciplina. Também sou a favor de um progresso das entidades dele. Nós vimos outro dia na TV índios plantando soja. Maravilha, beleza, vão viver melhor, né? Você vê nos Estados Unidos, tem índios que têm nas suas reservas petróleo, estão lá, muito bem, obrigado. Tem outras tribos que não têm isso, que ficam fazendo cassininho vagabundo, né? Ali nas margens de grande rodovia. Paciência, é aquilo, né? Procurando a sobrevivência. Eu acho, quer dizer, em síntese, que nós temos que realmente, sabe, agir como vertebrados e como pessoas que têm um certo QI, né? Um quociente de inteligência e ver a realidade do mundo. Olha aí, olha a beleza que está a Venezuela, olha a maravilha que é Cuba. Você tem que ter polícia para impedir as pessoas de saírem do país, né? É o fim da picada, né? E o Brasil quer ir para esse lado. Né? Eu acho que o Brasil é um país injusto na distribuição de rendas, uma série de coisas que aí os políticos falam, mas o Brasil também tem gente de muito má qualidade intelectual. Né? Eu acho que o senhor tem razão.
Porque não se faz. Voltamos, o programa está acabando, mas Sim. a gente acaba voltando no princípio. O Adam Smith, Henry, os americanos lá em 1800 e pouco, eles fizeram planejamento. O que nós queremos ser daqui 50 anos? E muda governo, é democrata, republicano, é republicano, é democrata, mas o plano não muda. Segue, né? É aquela história da lei agrícola que a Teresa voltou a falar, da americana, né? Que dura O farm, 5 anos, né? É. Nós não temos uma política, uma previsão Nada. para 5 anos. Nada, não nada, é tudo negociado no dia a dia. Talvez se você falar com o Camardelli, por exemplo, que é um cara mais... Sim, conhece bem o mercado A indústria de carne, saibam onde ela quer chegar daqui 5 anos, Lógico é provável. que sabe. Mas o governo precisa ter Essa visão. Eu uma vez fui aos Estados Unidos e o Phil Bradshaw falou, Guedes, você vai conversar com 2 pessoas importantes aqui, nessa viagem. Antes de irmos ao Kentucky, eu acho, a Louisville, no Kentucky. Aí eu fui visitar o presidente do Farm Bureau, que é a CNA americana. É um fazendeiro do Texas. Aliás, tem uma sede maravilhosa, eu acho. E me falou que ganha muito dinheiro com o seguro agrícola, a entidade. E depois ele falou, agora nós vamos no American Meat Institute. Era James, qualquer coisa, era lá de Kansas, esse presidente. Conversamos muito, ele falou das coisas e depois ele falou, olha, um dia eu vou no Brasil, quero ver com vocês a distribuição de carne. Na minha ótica, eu interpretava que ele queria saber quem ia distribuir esse corne de bife brasileiro, esse jack, essas coisas aí, se nós exportássemos. E ele veio aqui, chegou de manhã, teve um almoço conosco e visitou o Dr. Pratini e à tarde embarcou de volta num voo comercial para os Estados Unidos. Não quis falar com mais ninguém. Trouxe junto um descendente de armênios cujo pai morou na Argentina e que depois estava morando aqui no Brasil. O pai desse rapaz até morreu, que era um grande atacadista de carnes baratas, se não me engano, em Chicago. Então, quer dizer, eles tinham interesse mesmo, sabe, em fazer negócios com o Brasil. Agora, você não acha, às vezes, interlocutores, né? E os caras falam verdade. Uma vez passou uma vergonha na África do Sul. Doutor Pratini estava junto, você estava lá naquele congresso, a ministra da Agricultura da África do Sul nos mostrou carne exportada pelo Brasil, que o selo original tinha sido sobrepujado por um outro selo que prorrogava a validade. Né? Como é que você vai fazer? Bom, dito isso, nosso tempo acabou. Muito obrigado, Sebastião. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado pela boa conversa. Imagina. Bom, amanhã tem mais, né? Segunda a sexta, Mercado Futuro no Ar. Obrigado pela atenção. Me siga aí nas redes sociais. Até lá. Tchau.